A vida oculta e mística de Jesus. Aleterre. O nome de Jesus e sua religião. Brahmanismo e budismo, portanto, como já vimos na figura 2, encobre, sob outras denominações e em virtude daquela transposição dos termos sintéticos, os mesmos nomes de Jesus e Maria, que se passaram mais tarde para a história do cristianismo. Isso não quer dizer que tivesse havido no templo de Zoroastro ou de Krishna um homem e uma mulher chamados Jesus e Maria, ou que esses nomes fossem criados em Jerusalém especialmente para esses dois personagens. Já havia muitas Marias, como já havia muitos Jesus, que se perpetuam. Mas se este nome foi dado ao filho de Maria, foi por ordem do anjo Gabriel, e essa escolha tinha por fim simbolizar alguma coisa, sem o que uma vez que as escrituras tinham de ser cumpridas. Era o de Emanuel, que lhe deveriam ter posto. Desse modo, as escrituras falharam. E de fato, este nome de Jesus já era conhecido dos persas e de outros povos orientais, como veremos em seguida, milhares de anos antes do advento do cristianismo. Este nome, como o de Cristo e o de Mitra, simbolizava na religião de Zoroastro o Filho de Deus, representado pelo Sol, seu primogênito, o Salvador da humanidade, das durezas do inverno. E isso se verifica positivamente confrontando-se os alfabetos templários do Vatã, do Zend, do Védico, do Sânscrito, do Assírio, do Samaritano, do Caldaico, do Etiópico, do Hebraico, do primitivo chinês de Fulri e do atual, do Escandinavo, do Eslavo, do Grego, etc., e colocando-se suas letras de idêntico valor numérico em todas as academias do universo, ante as correspondentes daqueles nomes. Fica-se perplexo quando se constatar que elas pronunciam o mesmo nome de Jesus, Ishu, sempre repetido e confirmado, conforme uma tese empregada pelos dialetos dos povos, de uma a outra extremidade da Terra, o que corrobora a universalidade das ciências. Vide o quadro arqueométrico na Biblioteca da Federação Espírita Brasileira. Verifique o quadro abaixo, com as leituras em hebraico, caldaico, védico, sânscrito, zend, etiópio, chinês, egípcio e vatã. É o próprio nome de Moisés, invertido por metástase ou anagrama, Moushi, Mosie, ou Osie, por metástase, Issu. Jesus, sendo o M um prefixo usado no Egito para significar como hoje filho de Maria, filho de Jesus, filho de Deus. Por isso os israelitas dizem que o nome de Deus, isto é, do verbo que tudo criou, está no nome de Moisés. É esta, segundo afirma St. Ives, a razão pela qual a infanta, certamente iniciada nas doutrinas dóricas, dera este nome a uma criança, supostamente achada numa cesta sobre as águas do Nilo, Mosie, filho de Ishu. O nome de iniciação de Moisés tomou nos templos de Jétro, seu sogro. Foi o de Assarship, onde também se encontra a letra I, como predominante de SH ou PH, que, como se vê no arqueômetro, se referem ao verbo criador, Iesu. Os Tongas, tribo da bacia de Lagoa, na África Oriental Portuguesa, por antiga tradição, acreditam em um ser superior que chamam Tilo, e por vezes também o denominam Ossi, Senhor, onde se encontra igualmente por metástase certa analogia. É também o Shua e Enbuva, da primeira raça vermelha, anterior ao sexto cataclismo diluviano, e que já havia passado para a Etiópia. É a inversão de I, Shvian, onde encontra-se ISHV, Iesu. Shua e Ambuva significa, como já dissemos, o ser existente por si próprio. É o Shivada, Vatã e Védico, que se encontra no Zenda Avesta. Nota do editor: Zenda Avesta, atribuída a Zoroastro, lançamento da Madras Editora. Retornando ao texto.
que se encontra no Zenda Avesta de Zoroastro, sob o nome de Datu Shu, que significa o doador de si próprio. Mesmo em Moisés, herdeiro dos patriarcas que viveram 1655 anos antes de Cristo, esse Svada transforma-se em Shaddai, que significa literalmente se dando Deus, arqueômetro. É mais ainda, o Sofia, do termo criado por Pitágoras, um dos depositários da antiga tradição. Filosofia, filosofia. O PH calha no mesmo triângulo em que se acha o SH e PHO e SHO, isso. Não por uma questão de capricho ou de fantasia, como já dissemos, mas por estabelecer a certas leis que não podemos expor aqui. Figura 2. É também o Nikod Bilu Sof, de Daniel, que depois de levantado o véu significa Ishu, Ifo, de Ia Sof, Jesus, verbo, SH e PH e o sinal conjuntor O. É igualmente o Ishvarael, por contração, Israel, o Espírito Real de Deus, e que por corrupção fonética passou a ser o Ishwara na cosmografia hindu de Israel, entre o povo israelita. Este Israel é o Filho de Deus, seu filho primogênito, pois a Bíblia em Êxodo 4:22 assim se exprime. Abre aspas. Então dirás ao faraó, é Deus quem fala a Moisés. Fecha aspas. Abre aspas. Assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Fecha aspas. Porém Israel não é um homem, é um povo, como veremos ainda. Isso concorda admiravelmente com o Ishu, ou Ishvá, ou ainda Ishua. Segundo o dialeto, significa Iesu, Jesus, acrescido de Ra, rei, e El, Deus. Israel, ou seja, o Espírito Real de Deus, o Filho primogênito, ou seja, a primeira emanação de Deus, ou ainda por comparação, o povo que ele escolheu para ser o depositário de sua lei. Se não é verdade que o povo de Israel é o depositário da revelação, então Jesus faltou à verdade, dizendo que ele veio com a missão de salvar esse povo eleito de Deus, seu filho primogênito, cumprindo-lhe todas as leis e rituais. Por outro lado, Deus concluiu um pacto com Abraão e sua posteridade, o povo de Israel, como predestinado a ensinar sua palavra. Mas Paulo, emérito sofista, procurou com sua carta aos Romanos justificar Deus pelo rompimento daquele pacto, para servir sua causa contra os israelitas. Daí saiu a falsa ideia do catolicismo, de ser Jesus o filho primogênito, israelita como ele era, o que não quer dizer que é o filho carnal de um Deus antropomorfo. Como a palavra Israel nunca havia sido encontrada nos livros do Egito, muitos escritores chegaram a pôr em dúvida sua existência. W. Flinders Petrie, nota de rodapé, Mission des Juifs, página 414. Porém, traduziu um documento por ele achado em suas escavações no Egito, que demonstra a existência do povo de Israel. Abre aspas. Os de Israel foram arrancados. Não existe mais semente. A menção feita pelos egípcios denota que a aplicação do termo Israel só podia ter acontecido muito posteriormente ao Êxodo, quando esfacelado e dividido, este povo procurou repor o pé no Egito, porquanto, segundo a descoberta de Chabas em 1864, este povo já era conhecido desde os tempos dos Ramsés, pelo nome de Apuriu. Segundo São-Ives é Apurus, isto é, sem eira nem lar, o que confirma a frase de Moisés, abre aspas, lembra-te que eras estrangeiro na terra do Egito, fecha aspas. Ora, tudo isso e muito mais não podem ser o produto do acaso, de coincidências, ainda mais estupenda fantasia humana, criada posteriormente do pé para a mão, com línguas antigas tão distintas e distantes, verificado além disso pela filologia,
pela matemática quantitativa e qualitativa, e traz-nos uma prova bem difícil de ser rejeitada, de que a religião que o Messias veio novamente implantar neste misérrimo e anarquizado planeta, com o exemplo do sacrifício de sua vida, é a primitiva religião da humanidade, por ele, Verbo, revelada aos patriarcas sob o nome de Ifo, Jesus Verbo, o mesmo que retomou em sua reencarnação em Maria. E por que Jesus e não outro nome? Por que não Emmanuel, conforme fora profetizado por Isaías 7,14, 8 e confirmado por Mateus 1,23, contrariado, porém, por Lucas 1,31, que o substituiu pelo de Jesus. Essa falta de cumprimento das Escrituras não deixa de pôr em maus lençóis Isaías, Mateus, Lucas e o próprio Jesus, que repetia sempre que tudo quanto lhe sucedesse era para serem cumpridas as Escrituras, e estas diziam que ele se chamaria Emmanuel. Por que esta patente discordância? Porque, como se vê desse superficial estudo, esse nome sintetizava a protossíntese, e era mísser que a encarnação, que repunha sua palavra perdida, fosse marcada com seu próprio selo, o selo do Deus vivo, a que se referem o Novo e o Velho Testamento. E este selo é demonstrado pelo arqueômetro, síntese de todas as religiões, de todas as ciências passadas, presentes e futuras, porque é a síntese do próprio Verbo Criador, e como tal já se achava legislada desde o começo dos mundos, desde a eternidade, diz o profeta. Porque o povo que Moisés escolhera para ser o depositário da tradição inserida nos seus 5 livros, com 50 capítulos chamado Gênesis, havia séculos que tinha perdido a chave do segundo sentido, e da cosmogonia sintetizada na esfinge na pirâmide que lhe fica ao lado. Por isso Jesus dissera, abre aspas, quando Abraão existiu, eu já era, fecha aspas. João 8,58. Ao admitir-se como que era o catolicismo, como a expressão da verdade, ter o anjo Gabriel ordenado em sonho a José que pusesse no seu filho o nome de Jesus, Mateus 1,21. Significando vir a salvar seu povo dos pecados, o povo de Israel, e não os povos do mundo. O que não foi realizado, ao contrário, é claro que se este nome não significasse alguma coisa mais transcendente, como acabamos de ver, este anjo que por sua natureza se supõe dotado de sabedoria, não o teria escolhido arbitrariamente, ou pelo menos para que as escrituras não fossem desmentidas. Teria procurado confirmá-las, pois estas se referem a Emmanuel, que traduzido nas línguas antigas, Emmanuel, significa filiado à lei divina de Manu. Malei, Manu, legislador persa, criador do maniqueísmo, de que fez parte Santo Agostinho. El, Deus, e não como lá está, Deus conosco. A religião de Manu era a mesma de Zoroastro, Rama, etc. O nome, pois, que lhe deram Jesus, isto confirma solidamente a tradição patriarcal, cuja doutrina de bondade e de amor ao próximo ele veio novamente indicar à humanidade, e é achada em toda a sua pureza nos livros védicos e no budismo, muito anteriores a ele. Não há pior cego do que aquele que não quer ver, apesar dele ter dito que sua doutrina não era dele.